ver como anda a catolicidade da juventude. Eu queria voltar antes dessa coisa do desenvolvimento verdadeiro. Na verdade, é preciso dizer que o Papa Bento XVI, ele comemora aqui os 40 anos da Populorum Progressio de Paulo VI, e que falou de desenvolvimento integral. No mundo que fala de desenvolvimentos parciais, tem gente que acredita que o desenvolvimento é puramente econômico. O outro acredita que o desenvolvimento é um desenvolvimento puramente físico, né? O fisiculturismo, cultivar meu físico. O outro, enfim, são tantas formas de desenvolvimento parcial, inclusive só na história. Nós acreditamos num desenvolvimento integral. Sabe que Platão, esse antigo filósofo grego, dizia assim, que se alguém, sabendo que a vida é eterna, educar somente para essa vida na história, ele é louco. Porque tem muito mais coisa do que o tempo, tem a eternidade, né? Então, a catolicidade tem a ver com integralidade. Vou ligar uma coisa com a outra. Sim. Desenvolvimento integral tem a ver com desenvolvimento católico. Porque católico não significa... Aliás, o meu disco tem um título, ó, Sou feliz por ser católico. Católico não é simplesmente uma bandeira da nossa igreja. Somos católicos, apostólicos, romanos. Não, isso é. Mas católico significa aquele que tem o Cristo todo para anunciar a todos. Kat olos em grego, o que se refere à totalidade. Então, a Igreja Católica tem a plenitude dos meios da salvação. Claro que nós reconhecemos parcelas de verdade em outras igrejas e até em outras religiões, conforme dizem os documentos oficiais da igreja, os documentos do ecumenismo, sementes do verbo, a Num Sint e outros documentos do diálogo interreligioso. Porém, nós não podemos negar a nossa identidade, né? Que na Igreja Católica subsiste a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. É isso que disse o Concílio Vaticano II e é isso que nós acreditamos. Por isso, quem é católico participa de uma festa de aniversário, mas também come o bolo, sopra a velhinha, enfim, participa até o final. De tudo ali, né? Não apenas liga no celular do aniversariante e diz, olha, eu não vou poder ir, mas eu deixo aqui o meu abraço. Né? Existem igrejas que apenas deixam um abraço, tem apenas a palavra. Outras têm até algum elemento a mais, mas apenas a Igreja Católica detém a plenitude dos meios da salvação. É isso que é ser católico. Agora, hoje em dia, há uma juventude que, subjetivista, busca uma igreja talvez parcial, apenas um pedaço. Essas igrejas da nova era, do esoterismo, a gente já falou aqui sobre isso daí, não é? São igrejas feitas sob medida e que me deixam felizes hoje. Eu pego o que eu quero ali na prateleira de religiões. Né? Um almoço aquilo, né? Até alface não é ruim, né? Então, as religiões em si têm elementos bons, mas quando eu começo a misturar tudo isso de modo sincrético, né? Então vai dar no final uma grande indigestão religiosa. E o resultado no final é que o jovem não acredita mais em religião nenhuma. No final ele se torna um grande descrente, né? E não tem como viver sem fé. O Papa diz aqui na Caritas in Veritate que não há verdadeiro desenvolvimento sem Deus. Aliás, ele diz uma frase assim, sem Deus o homem não conhece nem a si mesmo. É uma frase belíssima, né? Que está aí. Está aqui, está aqui. Eu trouxe hoje, estou com essas folhas aqui na mão porque eu estou encantado, estou lendo, relendo, trilendo. Né? E o bom é que a galera pode curtir na íntegra no site do Vaticano, né? Do Vaticano, pode entrar, já pode também imprimir a tua aí, olha, lógico, a título de estudo, nada de ficar comercializando também, né? Para poder ler e para poder até divulgar. Mas, padre, nesse contexto relativista que a gente vive, como anunciar para a juventude a verdade do Evangelho? Olha, o jovem está procurando a verdade inteira e não em parte. O jovem tem uma sinceridade natural. O jovem é primavera, é filho da primavera. A primavera é a estação em que nada se esconde, não é isso que a gente falava antes? A verdade é aletheia, em grego. O que estava escondido agora está manifesto. Então, a verdade é colocar-se na luz. Aliás, o Papa fala uma frase aqui que eu fiz questão de anotar aqui. Vou dizer em latim, posso? Pode. Pode dizer em latim? Pode falar em latim? Aqui, o pessoal aqui no Twitter está falando, olha, está sendo uma aula aqui em casa. Então, dá uma aula de latim então, agora. A frase do Papa em latim, porque eu fui conferir também, isso daqui tem em latim no site do Vaticano, quem quiser, né? Diz assim, ó, Veritas lux est, quae sensum vinque caritate tribuit. Agora, o que significa isso aqui? Não é?
a caridade, a verdade é a luz, não é? A verdade é a luz que dá sentido e valor à caridade. Eu já falei essa frase antes, mas agora li em latim, né? Veritas lux est, quaessensum vinque caritate tribuit. Então, a verdade é luz, ou seja, a verdade ilumina toda a pessoa humana. E a juventude não pode viver nas trevas, não pode viver no escurinho do cinema, chupando um drops de anis, né? Longe de qualquer problema, perto de um final triste, né? Porque a verdade é essa, fique no escurinho, fique nas trevas, que você vai ter um final triste, né? O filme vai ter uma tragédia no final. E a juventude precisa de um final feliz. E esse final feliz acontece quando a gente tem coragem de ligar o interruptor, ligar a luz. Então, a verdade vos libertará, Jesus é a luz do mundo, não é? É a luz da vida de todo jovem. Quando ele está, por exemplo, nas drogas, fique no escurinho, que o inimigo, né? Ele é o pai da mentira, quer dizer, o contrário da verdade, e o príncipe das trevas. Santo Inácio de Loyola dizia que para combater o pai da mentira e o príncipe das trevas, tem que acender a luz. Porque se você acende a luz, por exemplo, numa confissão, partilha com o irmão, aí não há mais espaço para as trevas. Né? E a mentira tem perna curta. Padre, terceira encíclica de Bento XVI. A primeira, né, Deus Caritas Est, depois ele fez Spe Salvi, agora essa. Qual a novidade que ela traz para o pontificado de Bento XVI? Então, alguém poderia dizer que o Papa está trabalhando as 3 virtudes teologais, começando pela caridade, Deus Caritas Est, depois a esperança, Spe Salvi, e finalmente, aí você vai dizer, a fé. Não, mas é a verdade. E aí que está, o Papa aqui coloca a fé e a verdade como luzes. Não é apenas uma verdade racional, mas é uma verdade que ilumina a mente e o coração. Ilumina a nossa razão e ilumina a nossa sensibilidade de fé, o nosso coração. Então, a verdade é feita de evidências, a razão e a fé. Então é isso. A terceira encíclica junta fé com verdade. Então eu poderia dizer que o Papa já atingiu as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Só que ele escolheu o caminho inverso. Ele começou pela caridade, que é o princípio, é o final e é o princípio. Depois ele foi para a esperança, que não decepciona, e agora ele chegou à verdade de fé. E padre, o Papa ele insiste de uma nova autoridade, né? Isso não é muito perigoso, não? A gente não cai numa questão de um totalitarismo? Como que fica essa situação? Na verdade, o Papa pediu uma reforma da ONU. Ele pediu uma reforma da ONU e ele não fala de uma instituição internacional, porque nós já temos a ONU, mas de um ordenamento, ele fala exatamente, ordenamento internacional subsidiário. O que é isso? É meio uma sopa de letrinhas, né? O ordenamento significa o seguinte, que haja leis internacionais vinculadas a um organismo que possa garantir a obediência dessas leis, principalmente em favor dos países mais pobres, porque o Papa diz aqui que se não houver um ordenamento jurídico que subsidie os países por exemplo, em conduzir o desenvolvimento integral, por exemplo, na justiça, em favor do bem comum, se não houver isso, a verdade vai se tornar um consenso dos mais fortes. Então, reúne o G8, essa semana ele foi criticado, inclusive pelo presidente Lula, né? Reúne o G8 e toma uma decisão. Então, não vamos aprovar restrições a emissões de gases que pioram o efeito estufa. Entendeu? Decidimos, não vamos, não estamos preocupados com a próxima geração. O Papa fala aqui de uma solidariedade, aliás, eu falei isso no meu livro Teologia da Solidariedade, uma solidariedade entre gerações. Eu chamei de solidariedade vertical. Eu não posso comer a terra inteira, né? Nós vamos ter filhos, netos, bisnetos. Tem outras gerações que estão vindo e que vão precisar também de viver nesse jardim que Deus plantou. Tem uma frase aqui muito bonita que eu queria... não poderia vir nesse programa sem dizer, porque eu acho que é genial aqui na encíclica Caritas in Veritate, a junção de razão com sensibilidade. Já viu esse filme? Tem um filme, Razão e Sensibilidade. É juntar cabeça e coração. Claro, depois, como dizia Pestalozzi, aquele pedagogo, tem que também tudo isso descer até as mãos, aos pés, tem que nos levar para diante. Mas juntar razão e sensibilidade é uma grande arte.
Então ele diz assim: não aparece a inteligência depois o amor. Há o amor rico de inteligência e a inteligência cheia de amor. Então não adianta um discurso totalmente teórico, perfeito, que eu sou ortodoxo, né? Eu sou um homem de fé, mas não pratica caridade. Aí Paulo já diz: não adianta ficar tagarelando sem caridade, é um sino tocando. Não adianta tocar, dar o corpo para ser queimado pelas chamas, se arriscar, ser até quase mártir, esse mártir que põe, pseudo-mártir que põe o avião nas Torres Gêmeas, foi agora, 11 de setembro, não foi? Então, não adianta ser esse tipo de pessoa, se não tenho a caridade, eu não sou nada. Então, é mais ou menos isso que eu tentei desenvolver nas 7 virtudes do líder amoroso, que é uma outra forma de falar de Deus, caritas est, caritas in veritate. Isso